ocasiões, deram preferência a interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é uma meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente que afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes de interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição: amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então nós vamos chamar o Washington, que fará para nós a prece de abertura da nossa reunião. Boa noite a todos. Que a doce paz, a verdadeira paz, nos mantenha em paz. Hoje faremos uma prece inicial diferente. Vai ser a minha versão para a prece de cartas. Então eu convido a todos que fechem os seus olhos. Um momento de intimidade que agora será gerado a essa oportunidade para termos essa intimidade, esse contato com o plano superior. Então, que vocês possam colocar os seus anseios, as suas dores, as suas dúvidas, os seus problemas nas mãos do Senhor neste momento e recebam a chuva de bênçãos através da misericórdia e da graça do nosso Pai, pelos governadores, pelos mensageiros, pelos trabalhadores da seara do nosso querido Bezerra de Menezes. E uma chuva de pétalas de rosas descerá sobre cada um, tocando o espírito de cada um, levando o consolo e o levativo neste momento. Poder e bondade.
noite a todos nós que estamos aqui do plano físico, do plano espiritual. Nós rogamos a Jesus, que é o mestre, que é o guia, que é a pauta da noite, que nós possamos estar à altura de falar desse tema, desse trecho que é tão interessante, tão rico, tão denso, poucas palavras, que traz um mundo em si.
Durante a nossa reflexão da noite, nós vamos dizer assim, perpassar por esses momentos. Bom, esse ano de 2024, o Evangelho segundo o Espiritismo está fazendo 160 anos de publicação e com isso a nossa casa está com a proposta de nós fazermos estudos sistematizados em várias palestras, tratando de cada um dos capítulos do Evangelho. E hoje nós vamos falar do capítulo 2, que é um capítulo muito interessante, embora ele não seja tão grande quanto outros, mas a mensagem que ele traz faz com que a gente leve para a nossa vida algumas coisas e algumas reflexões muito importantes. Nós vamos então passar aqui. Essa foto que nós escolhemos aqui de capa, ela não foi à toa, porque na verdade é a mão de Deus chamando-nos, vamos dizer assim, acolhendo-nos até mesmo na nossa pequenez, quando nós falhamos na estrada e que nós estamos assim afundando, vem aquela mão poderosa porque acredita mais em nós do que nós mesmos, em cada um de nós. Então, o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E ele começa o item 1 com essa passagem que está em João, no capítulo 18. E é interessante porque essa passagem que nós vamos deixar aí enquanto vocês vão lendo, nós vamos falando um pouco sobre. É quando Pilatos, ele chega chega no momento em que ele precisa fazer o julgamento de Jesus e ele olha e fala assim: mas eu não vejo nada de errado com esse homem. O que é que está acontecendo aqui? Por que vocês querem crucificar esse homem? Aí ele interroga Jesus e fala assim: dizem que você se intitula o rei dos judeus. És o rei? Então Jesus responde a ele: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. E é interessante esse ainda não é aqui, porque ele ali já dá um sinal para nós do futuro, do que ainda não é, aqui. Que nós estamos, nós desse tempo de 2000 anos atrás, éramos aqueles que estavam lá errantes, ignorantes ainda quanto às verdades do Cristo. E diz então Pilatos: és pois rei? E Jesus te responde: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta minha voz. Então, quando ele diz que ele não nasceu e não veio neste mundo senão para um testemunho da verdade, ele fala de um reino um pouco mais, de uma visão alargada desse reino. E aí, nós vamos ver aí no item 2, que ele fala da vida futura. E se a gente for pesquisar em várias obras, e vários palestrantes espíritas também falam sobre, cada um com a sua visão, então nós vamos pensar o seguinte, que a vida futura, nós vivemos provas, nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações, nós aqui somos os necessitados. E aí, a espiritualidade, com a intervenção de Kardec, que foi o codificador, ele foi o organizador de todas essas mensagens que chegaram da espiritualidade,
Lá ele colocou o seguinte: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que não era aquele momento, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a nossa meta, a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem da terra, porque nós vivemos até hoje, nós daquele tempo e nós de agora, vivemos num momento em que tudo para nós é muito material. E quando nós falamos de material, nós estamos falando daqueles valores que nós privilegiamos quando nós pensamos em nós. Não vamos deixar de lado as nossas dívidas materiais e essas outras coisas. Mas às vezes essas coisas, esses desafios que fazem parte da nossa estrada aqui, nos tira do prumo, porque nós não temos esses outros valores que são os valores verdadeiros da vida. Então, quando essa passagem aqui do Evangelho fala, todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, daquilo que Jesus disse. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não o compreendem e consideram aquilo que ele trouxe de valores como algo pueril, como algo pobre, efêmero, né? Então, a gente vê que quando Jesus fala dessa vida futura, ele fala desse caminho que nós podemos percorrer para a nossa evolução. Ele estava falando de algo maior aí nesse momento que não teve como há 2000 anos entendermos e alcançarmos que nós somos de ontem e que ainda temos muitos amanhãs para poder caminhar e para nos melhorar e para poder fazer diferença. Então, nós somos esses que necessitamos que a gente tome consciência de que a verdadeira vida não é aqui, que essa existência que nós estamos passando, que às vezes a gente acha que é tudo, ela vai passar. E se assim não fosse, não teria qualquer sentido, porque se a gente pensar na justiça divina, e nós vamos voltar lá no início das primeiras questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda o que é Deus, e nas questões seguintes, das prerrogativas, dos predicados, vamos dizer assim, que a pequenez, o nosso limitado vocabulário tem para dizer do que é Deus. Então, nós vemos várias coisas pelas quais nós passamos, e se nós não entendermos que há uma justiça por trás das coisas, fica difícil. Como que eu vou entender, às vezes, a partida de um filho precocemente? Como que eu vou entender que tem uma causa mais elevada, vamos dizer assim, e não é uma causa qualquer? O fato de que, às vezes, nasce uma criança com todas as agrúrias de doenças altamente limitantes e que infringem, às vezes, muitas dores. O que é que essa criança fez para que chegasse esse momento em que tivesse nessa circunstância? Então, inclusive nós, quando chegamos para poder conhecer a doutrina espírita, era uma das questões que mais estava presente. Como que eu vou entender isso? Que Deus vai gostar mais de mim e dando um corpo perfeito do que para o outro que tem várias deficiências ou que tem várias limitações. E isso, se nós não entendermos isso que Jesus quis dizer, a caminhada fica difícil da gente entender e da gente aceitar. Seria o caos. Quer dizer, então, que eu não preciso, se não tem vida futura, eu não preciso de fazer mais nada, não preciso conquistar nada, não tem problema se eu fizer as coisas, afinal de contas não tem futuro. Então a gente tem que pensar nisso. Então não foi ao acaso que esse tema faz parte aí dos primeiros capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, porque
Kardec viu que precisava de colocar no início aquilo que seria a meta, aquilo que seria o que nós temos para poder seguir adiante em função da nossa evolução, porque nós estamos fadados a ser felizes, nós somos criados por Deus por isso, para isso. Então, para que hoje a gente pense, nós temos acesso a uma felicidade relativa, né? E essa felicidade relativa, ela está longe daquilo que seria realmente a felicidade desse reino que Jesus diz para nós que não é desse orbe. Então, é preciso, a partir daí, pensar no nosso presente. A estrada larga e a estrada estreita, o bem e o mal, e aquilo que nós escolhemos. E aí nós vamos pensar, nesse porvir, nós espíritas estamos num momento em que está em voga essa questão do mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração, ele está aí não só para nós, ele está aí também para o planeta. Ele não está só para os homens. O planeta também está passando por várias modificações. A gente vê isso no clima, nós vemos isso nos terrenos, nós vemos várias situações onde fica patente isso. Às vezes pela influência dos homens, às vezes porque o planeta vai passar por isso mesmo, como ele já passou há anos antes, milhões de anos antes, aliás, da Era do Gelo e tantas outras, né? Então, a Terra está passando por esse momento de provas e expiações que está passando, chegando, se aproximando uma era de regeneração. A regeneração não vai ser um dia que de repente vai acontecer. É uma era que já está acontecendo, é um processo como a nossa evolução. E nós todos, quando pensamos em partir para o plano espiritual, porque aí é que estão as questões, né? Nós todos que estamos, quando pensamos na nossa partida daqui, nós ambicionamos sempre lugares bons. Se eu pudesse estar já em mundos felizes. Se eu fosse para nosso lar, né? Isso que muita gente fala, né? Todo mundo quer ir para nosso lar não vai dar conta de receber esse tanto de gente que quer ir para lá, mas tudo bem. Então, assim, tudo isso nós ambicionamos, mas estamos preparados para chegar nesses lugares? Será que nós temos elevação moral? Fizemos conquistas aqui que nos permite que a gente ambicione lugares mais felizes do que aquele que nós estamos hoje? Porque a criação divina ela é muito perfeita e ela colocou para que a gente fosse evoluindo passo a passo. Nós estamos aqui e não entendemos porque a nossa cabeça ainda é bem fechada, mas todos nós estamos fadados, não só espíritas, todos nós estamos fadados a evoluir. E a natureza, com essas alterações, tem acontecido por vários motivos, sejam eles geológicos ou o que for, mas a gente vai pensar também que a psicosfera da Terra está sofrendo muito com a baixa dos nossos pensamentos, né? A nossa elevação assim, de vibração está muito baixa e com isso a Terra também sofre com esse ambiente pesado. Vamos dar um exemplo. Quando a gente chega num lugar que tem aquela pessoa muito pessimista, às vezes a gente sente a energia da pessoa carregada. Ao mesmo tempo em que a gente chega perto, às vezes, de algumas pessoas, você sente um bem-estar que você não sabe explicar. Isso é aquilo que nós vibramos à nossa volta. Agora vamos pensar num país inteiro vibrando guerra. Como é que é a psicosfera desse lugar? É por isso que muitas vezes a gente chama para que nós, que temos um pouquinho mais de acesso a esses conhecimentos do plano espiritual,
que a gente possa vibrar por esses lugares. Quando a gente pensa e fala assim, que a espiritualidade possa acessar sofredores do mundo inteiro, porque eles estão em todos os lugares. Nós vemos as pessoas que sofrem à nossa volta, mas nós não vivemos aqui num ambiente de equilíbrio, razoavelmente harmonia. Nós não temos noção do que são esses lugares. Então se a gente não pode ir lá ajudar, a gente pode ajudar a vibrar. Então a psicosfera da Terra precisa que a gente melhore o nível dos nossos pensamentos e que a gente faça preces sinceras a Deus para essas pessoas. E nós vamos pensar também que nós não estamos aqui só para sofrer, não. Nós estamos aqui por provas. Muitas vezes a gente está lá no plano espiritual e a gente somos espíritos, a gente se redime, perdoa as nossas diferenças, mas é encarnando que nós vamos ter certeza. É aqui, quando a gente encontra novamente com as nossas diferenças, que nós vamos entender isso. E aí, nesse momento, é que nós podemos fazer um passinho a mais, quando nós chegamos aqui e vemos isso. As expiações é porque nós viemos para poder sanar débitos. Mas que débitos são esses? Dá uma sensação de conta bancária, né? Quando você vai lá e faz uma dívida. Mas na conta da vida, nós fazemos dívidas conosco mesmo, com a nossa consciência. Quando nós agimos mal e quando nós desejamos mal e quando as nossas más tendências, elas sobressaem mais do que as nossas virtudes, faz com que a gente tenha essa dificuldade e que a gente muitas vezes falhe na nossa missão quando a gente chega aqui. E vem também as missões, que viemos às vezes para acompanhar alguém, algum espírito amigo, um necessitado. A gente aceita às vezes aquela missão e vem por isso. Mas isso tudo, na verdade, diz para nós que a nossa meta é nos melhorar. Então, se a gente vem aqui, seja por provas, seja por expiações ou por missões, nós viemos aqui para sermos espíritos melhores. E é quando nós encontramos os nossos, é que nós vamos ter essa noção. E nós não viemos então só para isso, mas viemos também para fazer conquistas. Conquistas morais, conquistas espirituais, intelectuais. Fazer com que eu, afinal de contas, não, aqui eu vou me dedicar, eu vou estudar mais, eu vou saber mais. Apesar de que saber mais não quer dizer que nós vai garantir nada para nós. Nós ouvimos do nosso companheiro Jorge Elahá a seguinte questão. Ele fala em uma das suas preleções sobre a questão 982 do Livro dos Espíritos, aonde lá fala que o conhecimento espiritual ele não é suficiente para garantir a nossa boa sorte na vida futura. Alguém tem noção do que é que nós precisamos para garantir uma boa sorte na vida futura? Fazer o bem. Então, o bem é algo que nós, se nós fizermos, nós dedicarmos verdadeiramente, nós vamos ter essa garantia. Mas o verdadeiramente é que é a questão. E aí, para o espírito que quer evoluir, a Terra é o campo propício para nós podermos trabalhar, para nós podermos fazer aquilo que for necessário para a gente então se melhorar. Num capítulo da obra Justiça Divina, Emmanuel, ele faz como ele faz sempre análise de passagens do Evangelho, da frase quando Jesus está na cruz e diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
Mas aí Emmanuel alerta para nós que Jesus, ele pede para que a gente seja perdoado, mas com isso nós não estamos limpos. Isso não quer dizer que não temos mais compromissos, né? Então nós precisamos trabalhar para a gente se purificar. E se fosse hoje, será que Jesus diria assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Possivelmente ele fala: olha, Pai, não alivia porque agora eles sabem. Então a gente precisa de pensar nisso, da responsabilidade que nós temos, porque agora nós temos algum conhecimento. Eu não tenho todos, eu não estudo tanto. Você não pode falar que você não sabe, porque dentro da nossa consciência não vai ter essa negociação que a gente tenta fazer externamente. Então, nós ficamos sempre nos nossos dilemas e ficamos assim: ai Deus, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que isso que eu estou fazendo é errado? Será que isso é bem? Será que isso é mal? A gente sempre joga para que Deus nos dê uma resposta, que venha uma resposta divina, né? Mas, se a gente pensar direitinho, a resposta da espiritualidade pode vir de outra forma, para poder nos perguntar: tem certeza que você não sabe distinguir daquilo que é bom e daquilo que é ruim? Será que você não sabe distinguir um prato de lama de um prato de feijão? Eles são parecidos, mas com certeza você sabe distinguir o que é um e o que é o outro. Então a gente sabe o que é o bem e o que é o mal. Aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. Quem não sabe o que é certo, principalmente quando conquista a própria consciência, não é mesmo? Então, apesar de sabermos, a gente sempre se justifica: mas é porque eu sofri muito quando eu era criança, é porque eu nasci sem pai, sem mãe, né? E a gente sempre tenta dar uma justificativa externa para as nossas dificuldades morais, né? O que Jesus deixa para nós, então, é que o que quer que seja está em nossas mãos, né? Então é muito atual. Meu reino ainda não é deste mundo, porque nós ainda estamos a caminho moralmente. E aí nós podemos recordar Jesus, quando é chamado para poder trazer Lázaro à vida, ele fala assim: Lázaro, acorda e vem. Ele chama Lázaro para fora do sepulcro onde ele estava. Ele não vai lá e pega Lázaro no colo e traz. E é isso que nós muitas vezes esperamos que Jesus faça o tempo todo. Eu estou aqui com dificuldades, Jesus está me carregando no colo. Possivelmente não, porque Ele sabe dos recursos que Deus deu para nós. Então Ele quer que você ande. Ele vai sim te estender a mão, vai te dar a força que você precisa, mas vai te incitar a você usar os seus pés, os seus recursos, para você caminhar na senda da evolução. Então nós estamos precisando de ressurreição, mas acontece que é uma ressurreição moral, uma ressurreição espiritual. Jesus então incita que a gente caminhe, não é mesmo? Nós não podemos esperar que a espiritualidade faça por nós, porque aquilo que nos cabe somos nós quem devemos fazer. Podemos receber a força, a inspiração, a coragem, mas quem vai ter que tomar as rédeas da nossa caminhada somos nós mesmos, com as nossas escolhas. E aí a gente lembra aquela frase que todo mundo conhece de Paulo, de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente vê que hoje prega-se muito liberdade, mas uma liberdade que está mais para uma libertinagem. E nós precisamos de exercer a nossa liberdade com respeito às pessoas, com respeito ao outro, quem está caminhando conosco. A gente tem
a gente pode fazer tudo, inclusive nada, se a gente quiser. Mas será que convém? Será que isso vai levar-nos a algum lugar? Jesus não morreu na cruz para que levar os nossos pecados, e sim para que nós mesmos possamos fazer a reparação dos nossos erros. E isso faz com que a gente pense que nós ficamos querendo crucificar Jesus todas as vezes que nós erramos. Jesus veio pelos nossos pecados. Aí a gente está colocando Jesus na cruz de novo, quando nós fazemos isso. E isso, na verdade, Jesus não está crucificado mais. Ele vive e trabalha como Ele disse que Ele trabalha e meu Pai trabalha também, né? Nós vemos aí no item 3 desse mesmo capítulo, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. E, na verdade, os judeus pensavam que Deus castigava, que Deus dava a colheita e que Deus tirava quando Ele bem quisesse, né? Sem entender que as vitórias ou as derrotas nossas têm a ver com as nossas escolhas e com aquilo que nós fazemos. Mas até hoje nós temos esse segmento de irmãos nossos que pensam que tudo se consegue segundo se diz aqui, que é um trecho do Evangelho. Acreditavam nos anjos, considerando-os sempre privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes, porque para eles não tinha vida futura, como se naquele momento ali fosse ter o fim da existência, e os anjos vão descer e trazer tudo de bom se eu fui bonzinho, ou trazer, vamos dizer assim, um castigo eterno se eu fui uma pessoa má. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, isso soa bem atual, com vitórias sobre os seus inimigos. Quando nós ainda consideramos irmãos nossos inimigos, nós temos muito para caminhar. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. E a esse tempo Moisés realmente tinha que colocar isso assim, porque o povo estava praticamente bárbaro. Então era necessário que desse esse tipo de instrução. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Então o nosso pensamento ainda está bem restrito. E é esse mundo, o mundo que Ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão a sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que Ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz àquele momento, que não entenderiam exatamente todos esses ensinos. Limitou-se então a falar de uma vida futura apenas como uma lei da natureza. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda muito incompleta e muito ainda empobrecida. O Espiritismo, então, veio para completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Dar luz a essas questões que ficaram ainda por serem esclarecidas nesse momento em que nós vivíamos lá atrás. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, e torna-se então uma realidade. Nós vamos entender então um pouco sobre a realeza de Deus, de Jesus, que Ele não é deste mundo, mas Ele era, enquanto aqui esteve, a realeza moral em pessoa. Então Ele não tinha necessidade dos trajes e nem de nada, porque a elevação dele era muito maior.
àquele tempo em que esteve aqui encarnado. E vamos pensar no tamanho da grandeza do amor dele por nós, que está junto de Deus antes mesmo da terra ter sido criada. Antes de nós, ele já era a perfeição. Mas mesmo sendo perfeito e não necessitando disso, o amor dele era tão grande que se colocou à disposição para vir e passar pelas vicissitudes do corpo de carne. Tão denso, muito mais denso do que a luz de perfeição que ele, então, que ele é. E para definir que o Cristo, em sua passagem pelo mundo, abdicou da sua realeza humana, sem perder a sua realeza espiritual, ele agiu como um soberano espiritual, embora vestisse então essa túnica de homem simples. E isso é significativo. Na verdade, isso já é evangelho. Ver Jesus por essa perspectiva exige de nós um outro olhar, uma educação do nosso olhar, dos nossos sentimentos, do nosso raciocínio, porque os parâmetros são outros e é a partir deles que nós podemos nos aproximar do Evangelho sem as amarras do pensamento humano puramente convencional, extrapolar esse jeito de nós pensarmos limitados. E se alguém hoje, por exemplo, te pergunta: quem é você? Aí a gente pode dizer: eu sou a Andréia, nasci na família X, moro no lugar tal. Aí eu estou falando não do meu eu estou falando de quem eu estou hoje. Mas quem sou eu de verdade? Eu sou o conjunto de todas as encarnações que eu vim e de todos aqueles que eu já, pelos lugares por onde eu já passei, né? Então, aqui a gente geralmente não se refere àquilo que a gente é, mas àquilo que a gente está, que é diferente. É como a gente está na casa espírita, a gente está no carro, mas a gente é a gente mesmo. É como a gente está numa profissão, você mudou, agora você não está nela mais, agora você está em outra. Então, estar é temporário. E ter essa noção do temporário é importante para nós, porque aí a gente não se perde de quem nós somos. Então, os historiadores de Jesus escreveram dele um autorretrato, que na verdade falavam de si mesmo, dando as atribuições a Jesus das nossas imperfeições. Quem era? Será que ele casou? Quem era a sua família? Por onde ele andou? Será que ele tinha raiva? Né? Por que ele fez tal coisa e não fez tal coisa? Então, a nossa visão de Jesus é de acordo com as nossas imperfeições, com o nosso olhar. Então, isso faz com que a gente, se a gente pensar direitinho, a gente coloca Jesus num patamar mais baixo do que aqueles que são os seus seguidores. Porque se ele está suscetível, se ele está passível dessas vicissitudes, vamos dizer então que a gente pense até que ele é menos do que um Francisco de Assis, porque nós estamos pensando de uma forma simplista. E isso, mas para nós espíritas, toda vez que nós falamos do Evangelho de Jesus, a gente fala à luz da doutrina espírita. Olhar Jesus à luz da doutrina espírita é enxergar o que não é possível enxergar caso a gente não olhasse por esse prisma. E sem esse olhar ficaria muito difícil. E aí a gente vai contar aqui uma pequena história em que Jesus saiu de uma pregação numa praça e ele, andando pelas ruas, passa por ele uma mulher muito bonita, uma mulher linda, muito perfumada, muito bem vestida. E essa mulher olha para ele e fala assim: Senhor, vamos até a minha tenda, lá eu tenho 1000 iguarias, 1000 coisas
né? Porque ela queria com Jesus não era exatamente muito santificado, né? Então, e ele fala, não, por agora não. E aí ela fala, não, mas eu ofereço tudo o que há de melhor. Hoje é meu aniversário, lá está acontecendo uma festa. Eu rejeitei um grande senhor aí de fazendas e eu estou te oferecendo de graça. Vamos comigo para minha tenda? E ele fala, agora não. Outro momento eu vou com você, mas agora não. E aí ela vai insistindo e ela fica nervosa e tal, e até que chega um momento ela fala, olha, eu não sei o que tem, mas vejo no seu olhar a expressão mais pura do amor. Eu te amo, não sei porquê. E ele insiste para ele ir e ele fala, em outro momento eu vou ter com você, mas não hoje. Ela fica muito nervosa e vai-se embora. Passados muitos tempos, né? Muito próximo da crucificação, num dos últimos momentos em que Jesus, antes, né, que fosse preso e que acontecesse todos os fatos que nós conhecemos bem anterior ao desfecho que nós já sabemos, Jesus chega perto dele uma pessoa e fala, olha, tem uma mulher muito doente, ela está, creio que ela está morrendo, ela é uma leprosa, e ela confia, ela pediu para que alguém aliviasse as suas dores, então nós estamos chamando o Senhor para ir lá. E ele vai. Aí ele chega lá e ela fala assim, mas agora que você vem, agora que eu já não tenho mais perfumes, que eu já não tenho mais vestes, que eu não tenho mais nada para oferecer, aí ele olha para ela e fala com ela assim, eu vejo amor no seu olhar, eu te amo. Então, com isso, ele mostra a grandeza de algo assim que nós não alcançamos, essa grandeza divina. E Jesus, ele continuou sendo o mesmo. Quando estava já na sua agonia na cruz, ele pede a um dos seus assessores do plano espiritual que estão chegando para recebê-lo, para acolhê-lo, né, para arrebatá-lo, que vá até Judas, porque Judas já tinha se suicidado. E ele, na extrema dor, estava preocupado com o amigo. Então, são valores, são coisas para a gente pensar, que nós precisamos de pensar que essa existência, embora para nós pareça longa, ela é curta. E a vida futura é o que nós precisamos ter como meta. Quando nós vamos fazer o que quer que seja, a gente traça uma meta. Quando a gente vai, por exemplo, caminhar para algum lugar, você olha a estrada, você vê quantos quilômetros tem, o que você vai precisar para você fazer essa viagem. E a gente anda por aí na nossa vida sem rumo. Então a gente precisa de voltar nesse ponto. E na questão 1018 do Livro dos Espíritos, na parte 4ª, nós vamos encontrar lá a seguinte questão que Kardec faz aos Espíritos. Em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Ao que os Espíritos respondem, respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, é a resposta que nós buscamos para essa questão. E continua o Evangelho mostrando tópicos do ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona fé inabalável, porque se eu confio que há algo a mais,
Isso solidifica a minha fé no futuro, a minha fé em Deus, e que há algo mais reservado para nós. Então, fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara eles a vida terrena. Você não vai ver mais a vida do mesmo jeito quando você tem essa noção da vida futura. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna uma simples passagem, uma breve estada num país ingrato. Então, é a nossa jornada atual. Estamos simplesmente de passagem. Com isso, nós estamos pensando que nós vamos fazer não ter que nos haver com as nossas responsabilidades materiais? De jeito nenhum. Porque nós temos responsabilidade com os dons e tudo aquilo que Deus confia a nós. Mas desde que a gente caminhe aqui e entenda que Ele confiou a nós, mas enquanto estamos aqui. Quando nós partirmos, estava tudo de empréstimo. Nós vamos deixar para trás aquilo que não, afinal de contas, não nos pertence. Né? E aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. É a visão que nós costumamos ter. Assim, os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo, bem pequenos, lhes parecerão os homens e as coisas. Então, depende de onde a gente olha. Às vezes, uma coisa que parece grande, quando a gente toma uma certa distância, isso se dá para as nossas conquistas, para os nossos problemas, os nossos desafios e aquelas coisas que fazem com que a gente se sinta orgulhoso demais porque a gente tem muitas conquistas. Porque se a gente olhar lá do alto da montanha, a gente vai ver a pequenez que nós somos diante da criação. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidade. Então, nós já até falamos um pouco sobre isso, sobre a questão de que tudo passa, né? A nossa vida passa, as coisas passarão, mas o que é que nós podemos fazer para que a nossa vida futura seja mais promissora, tenha projetos mais interessantes, com esses valores reais? A gente já em outras ocasiões já perguntou aqui, nós vamos deixar a pergunta de novo. O que é que nós estamos colocando na nossa mala daquilo que realmente nós vamos levar para o plano espiritual? Se no dia de hoje nós fôssemos chamados até o plano espiritual, como é que nós chegaríamos lá? É algo para a gente se perguntar, porque a nossa hora não vai mandar sinal, né? Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena-se o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Então, a gente ser feliz, a gente passear, a gente gozar das coisas que nós conquistamos aqui, não tem qualquer problema, desde que não seja esse o nosso objetivo. Para nós encerrarmos a nossa reflexão, nós vamos deixar um para casa, que é ir lá no último item desse capítulo, que é o item 8, aonde onde uma rainha da França, ela deixa esse relato. Nós vamos encontrar isso aí na Instrução dos Espíritos. E ela fala da realeza humana, o que nós consideramos grandeza e o que é realmente a realeza espiritual. Cristo está entre nós desde sempre. Ele tem um amor infinito por nós e deseja o nosso bem
desde sempre, desde antes do planeta, desde antes de nós mesmos. Nós esperamos que a vinda de Jesus, que Jesus vai voltar. Muitas vezes vem esses discursos, mas nós esperamos como nós vivemos aqui, uma volta espetaculosa, com espíritos se materializando, descendo das nuvens, tocando trombetas, empunhando espadas. Precisamos crescer. Nós precisamos deixar de ser essas crianças espirituais. O que tem colaborado com o atraso do espírito é achar que depois da morte nós vamos melhorar, que as coisas serão melhores, que eu vou me tornar uma pessoa melhor, esquecendo que a oportunidade é hoje, né? E às vezes até com aquele pensamento extremamente errôneo, perdendo a oportunidade. O que eu não fizer nessa eu faço na próxima. Será que nós vamos ter próxima por agora? Então nós nos iludimos. Vamos sair então dessa posição e caminhar. Nós estamos dormindo como Lázaro e o convite é para o despertamento, para as lições de Jesus, as lições de amor. Nós, para a gente encerrar, nós vamos colocar aqui um vídeo que ele é bem interessante e serve de forma bem humorada para a gente pensar um pouquinho na nossa caminhada. Oi, Gabriel. Agora eu sou consciência. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui, agora que você acabou de sair de campo, vamos ficar na sala. Vamos responder. O que você tem a dizer do seu desempenho nessa última vida? Acho que na última vida aí, né? Eu te conto para usar o computador, né? Tem que dar o cuide. Eu acho que é lá que eu ia muita cara, vamos jogar o cara, eu de mim, o que eu vou aqui. Você considera, então, a maneira que você levou essa sua última vida, melhor
Então, para nós pensarmos com bom humor nas oportunidades que Deus nos dá, para que a gente veja essa vida futura, e aí, que futuro nos aguarda? Nós não sabemos, não é mesmo? Então, essa imagem que nós trouxemos aí de Jesus, sempre colocado como um rei, e aí a gente pensa o rei no trono, e quem está no trono, dificilmente ele vai estar estendendo a mão para alguém. Esse é o Jesus que está entre nós, esse que diz que meu reino não é deste mundo, esse que estende a mão para nós na estrada, mas não vai caminhar nos nossos passos. Ele vai estar junto conosco, vai nos levantar, vai nos dar um bom ânimo, enviar todo o recurso que nós necessitamos para nós vencermos, porque a torcida dele é grande para nós. Mas nós precisamos dar os nossos passos com os recursos que Deus nos deu. Que Jesus nos abençoe e nós agradecemos essa oportunidade de nós podermos mais uma vez fazer uma pequena reflexão na nossa casa espírita. É nessa certeza de que Jesus não nos desampara, não nos deixa sós, que nós vamos fechar os nossos olhos, pensar neste irmão que esteve aqui na terra, que nos ensinou grandes lições e espera que cada um de nós, a seu tempo, possa também executar tantos ensinamentos que Ele nos deixou. Que Deus, nosso Pai, nos envolva em vibrações de paz, de amor, de serenidade. Que essa serenidade alcance a todos os nossos familiares, aos nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados, alcance os nossos lares, levando até esse ambiente também vibrações de paz e de amor. Que teu amor, Pai, envolva também a tantos irmãos que neste momento passam por sofrimentos, por dificuldades, que eles possam ser socorridos pelos teus trabalhadores, envolvidos em doces vibrações, que os fortifique, que ilumine os caminhos para que cada um encontre a saída adequada. Que Maria, nossa Mãe, nos cubra e nos envolva a todo instante no seu manto de amor. A Dr. Bezerra, a nossa gratidão por mais essa oportunidade de aprendizado. Se conosco, abençoa-nos, Pai, não só hoje, mas cada instante das nossas vidas. Que assim seja.